O que são traumas e por que trabalhar com eles? Né? Trauma é tudo aquilo que a gente não conseguiu elaborar de uma maneira natural. Tudo aquilo que pode ter uma repercussão no presente, apesar de fazer parte do passado. Tudo aquilo que a gente sofre ou dá aquela dor ou aquele mal-estar quando a gente lembra de ter vivido ou de ter passado. Então, os principais traumas que acontecem na nossa infância, que tem uma repercussão grande na vida adulta e ao longo dos anos, são perda de entes queridos, acidentes, assaltos, ameaça à vida, situações de violência, de negligência, separação dos pais, às vezes uma mudança de cidade que pode ter sido muito abrupta e que realmente pode ter sido difícil para uma pessoa digerir ou elaborar aquela situação. Isso também pode ser considerado um trauma na vida daquela pessoa. E por que trabalhar com traumas? Traumas são aquilo que não prescreve. Né? Os traumas não prescrevem, porque o nosso cérebro ele não tem a lógica do tempo e do espaço. Simplesmente os traumas ficam consolidados nas nossas memórias recentes, mesmo tendo feito parte de um passado distante. E aí é tão interessante poder trabalhar com eles para que eles não doam mais no presente e que eles não tenham repercussão nas nossas crenças sobre nós, porque às vezes a gente tenta dar um sentido para aquilo que a gente viveu e simplesmente aquele sentido vai nos desconectando da nossa essência. A gente vai se protegendo tanto, vai se defendendo tanto, que a gente acaba ficando muito distante do que realmente a gente poderia ser ou o que a gente era como essência, né? Às vezes a pessoa pensa, puxa, eu era uma pessoa tão doce, tão querida, tão amável com as pessoas que eu gosto e hoje sou uma pessoa rude, sou uma pessoa dura, sou uma pessoa agressiva verbalmente ou até fisicamente, e de repente vai observar ao longo da história daquela pessoa, teve algum momento que ela passou por um trauma e ela foi se proteger, né? E só que para se proteger, às vezes aquele cérebro deu o sentido de que ninguém é confiável. Eu não posso confiar em ninguém, eu estou em perigo. Só que às vezes a pessoa continua se sentindo em perigo 10 anos depois, né? E às vezes aquele trauma que durou minutos, horas, enfim, ao mesmo tempo ele acaba durando uma vida toda. Não existe o tempo correto para aquele trauma ser tratado. Então essa história que o tempo cura, ela é verdadeira para aquilo que o nosso cérebro dá conta de elaborar. Mas muitas coisas o nosso cérebro não dá e literalmente para nos proteger, ele fixa essas memórias nas nossas memórias recentes. E isso a fisiopatologia do TEPT, né, do transtorno de estresse pós-traumático, que foi um dos posts que eu fiz essa semana, mas ao mesmo tempo também é o que acontece nos traumas com T menor. Trauma com T menor a gente chama dessa forma não por ser traumas mais leves, mas por ser traumas que podem ser repetidos ao longo da vida, podem ter um impacto tão grande quanto um trauma com T maior, como é um assalto, uma ameaça à vida, um abuso. Ao mesmo tempo, esses traumas menores podem estar impregnados na vida inteira de uma pessoa que viveu uma vida com uma família difícil, uma família extremamente crítica ou negligente, ou passou por situações que poderiam ser neutras, mas a forma como aquela pessoa viveu aquilo foi muito intensa. Por exemplo, às vezes eu percebo que traumas podem ser mudanças de cidade, né, que poderia ser até uma coisa boa para aqueles pais, mas para aquela criança, sem ter a real noção do que aquilo representava ou deveria representar, pode ter sido algo assustador. Então a gente tem que respeitar a história de cada pessoa, a lente com que cada pessoa enxerga aquela vida dela e o sofrimento que isso tem para aquela pessoa naquele momento. Se algo do passado dói no presente, isso não é normal, né? É claro que memórias difíceis nunca vão se tornar memórias felizes, mas elas têm que se tornar memórias neutras, principalmente para não ter impacto no presente, que esse é o verdadeiro motivo de trabalhar com traumas. Se fosse para só mudar passado,
não faria sentido. A gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue mudar a nossa narrativa e o impacto que isso tem. E quando eu falo de impacto, é principalmente nos traumas que a gente vai construindo as nossas crenças negativas. Então, por exemplo, aquela crença negativa sobre estou em perigo foi construída em cima de um trauma. Só que se hoje eu tenho essa crença negativa, eu estou em perigo o tempo todo, eu posso ter um transtorno de ansiedade, ou posso não conseguir apresentar um trabalho porque eu tô com o meu sistema de defesa e de alerta o tempo todo ligado, voltado para aquele sintoma. Então isso é uma coisa muito interessante de ser abordada, de ser realmente pensada, porque é muito impactante o papel que tem esses traumas na vida. Uma pergunta interessante foi que uma pessoa fez nas caixinhas como saber se eu tive algum trauma, né? Ou como saber se eu tenho um trauma? Uma coisa interessante, trauma não é aquilo que acontece em si, né? Não é tal coisa necessariamente vira um trauma, né? Determinado um assalto necessariamente vira um trauma. Não, a depender do apoio social, da segurança que aquela pessoa recebeu depois, a depender de como era o repertório dela antes daquele assalto, pode não virar um trauma nela. E na colega de trabalho que viveu a mesma cena pode virar um trauma. Mas é interessante a gente olhar e respeitar cada sintoma que a gente tem relacionado àquilo. Se a pessoa consegue conversar, pode conversar sobre o assunto. É uma pessoa que realmente tem uma liberdade maior de falar das emoções e dos sentimentos com os amigos e familiares, isso tende a elaborar melhor as nossas memórias, né? Isso tudo faz parte da nossa teoria de consolidação e reconsolidação de memória. Isso é uma coisa muito interessante, apesar de ser super técnica e super específica, é interessante a gente entender como que isso funciona. O nosso cérebro, ele tem um alerta na nossa região da amígdala, né, amígdala cerebral, e aquilo, depois desse momento, a gente consolida a memória. Quando aquilo é um trauma e chega com uma força assim, com impacto muito grande naquele cérebro, acontece uma hiperreação da amígdala, uma hiperreatividade da amígdala, e também acontece uma hiperconsolidação daquela memória no hipocampo. E isso faz com que aquela vivência da memória fique sendo repetida. Aquela pessoa pode até não lembrar o tempo todo daquele trauma, mas às vezes está se defendendo o tempo todo de um trauma que não acontece mais, que já aconteceu, mas que não vai mais acontecer, né? Que é o que a gente espera que gere um aprendizado, mas que não aconteça mais, né? Então é muito interessante buscar ajuda, poder trabalhar esses traumas e realmente pensar o quanto isso pode ter um impacto. E esse impacto em sofrimento, mas também em desconexão com a nossa essência, porque muitas vezes a pessoa não está sofrendo, às vezes a pessoa está desconectada e aquilo que a gente chama de alguns sintomas dissociativos, ela vive com uma armadura, com uma carapaça mesmo, frente às relações saudáveis e não saudáveis da vida. Então ela se defende de tudo, de todos e realmente vive numa situação neutra. Só que essa situação neutra também causa muito sofrimento, né? Essa apatia frente à vida, essa desconexão de emoções boas, né? A gente vive para ter prazer, para ter alguma satisfação, para ter se sentir realizado, e ao mesmo tempo, se a gente neutraliza todos esses sintomas, é como se a gente se desconectasse desse prazer que existe em viver também, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês, um pouco sobre trauma. Falando de trauma, eu quero falar mais pra frente em vídeo também sobre a psicoterapia MDR, que é uma psicoterapia toda focada em cima do trabalho com traumas. O trabalho da psicoterapia MDR é um trabalho muito interessante, muito focado e muito relativamente rápido, né? Não é uma terapia apressada ou que tem que ser feita em uma sessão, não é isso. Ao mesmo tempo é uma terapia que tem resultados muito interessantes, que vale a pena a gente conversar e vale a pena conhecer. Tá bom? Então é isso. Fiquem bem.